Perfeito é aquele que sabe o que é bom e escolhe o que é bom. Ainda tem uma utilidade aquele que não sabe o que é bom, mas escuta o bom conselho. Agora, aquele que não escuta o bom conselho nem sabe o que é bom, este é um inútil, dizia Aristóteles citando Hesíodo em sua obra Ética Nicômaco. O que é o bem humano? O que é o bem comum? E qual o propósito que você tem para a sua vida? Você já pensou a respeito? Essas são perguntas que são formuladas há mais de 2.300 anos pelos filósofos gregos. Nesse vídeo, nós vamos explorar em conjunto a visão de Aristóteles a respeito dessas questões. O meu nome é professor Leandro Cordioli, eu leciono e pesquiso nas áreas da filosofia ética e filosofia política, e hoje vamos mergulhar neste tema maravilhoso que é o bem humano e o bem da comunidade humana. Para tanto, nós vamos explorar esses conceitos em duas obras fundamentais do filósofo grego Aristóteles, que são a Ética Nicômaca e a sua Política. Justifica-se empreender esse estudo nessas duas obras, porque Aristóteles diz que onde termina a ética, que é o estudo do bem humano, começa a política, que é o estudo do bem da comunidade humana. Prepare-se, porque se você não tem noção a respeito do que seja felicidade, nunca parou para refletir, esse é um estudo que pode mudar a tua vida. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em ética e política, também em Aristóteles. Aristóteles começa a sua ética perguntando o que é o bem humano. Ele não pergunta exatamente o que é uma forma ideal de bem, como fazia Platão, uma ideia perfeita de bem, e Aristóteles não tem dúvida em responder essa pergunta. Ele diz: todos concordam que o bem humano consiste em sua felicidade, a eudaimonia, a palavra grega. Ninguém discorda, diria Aristóteles, que o bem do ser humano é a felicidade do ser humano. Agora, em que consiste a felicidade? Aí iniciam os problemas, porque alguns pensam que uma vida de prazeres é uma vida feliz, outros pensam que uma vida de poder, ou de beleza, ou de riqueza são vidas felizes, e ainda há aqueles que pensam que uma vida política, fazendo bem da sua comunidade, é uma vida feliz. Aristóteles, por seu turno, vai dizer que o bem de uma coisa ou de alguém consiste no exercício de sua função apropriada. Então, por exemplo, diz ele, um boi é feliz pastando, afinal de contas, a função apropriada de um boi é pastar, e assim ele se realiza enquanto criatura. Por outro lado, os seres humanos não possuem só essa alma vegetativa ou essa alma animal sensitiva, mas também possuem um aspecto da sua psique que é racional. Então, a função apropriada do ser humano deve consistir exatamente no exercício dessa capacidade racional e no desenvolvimento das suas potencialidades. Então, o ser humano vai encontrar a verdadeira felicidade não nos prazeres, nem na riqueza, nem na beleza, nem no poder. Não que isso seja de todo desprezível. É necessário para a pessoa ser feliz ter um pouco de beleza, um pouco de prazer, um pouco de riqueza e um pouco de poder também. Contudo, a verdadeira felicidade não consiste em algo exterior a nós, seres humanos, mas no desenvolvimento de algo que nos é intrínseco, as nossas capacidades. E essas são as virtudes. Agindo virtuosamente, o que nós estamos fazendo em termos exteriores é agir com coragem, com temperança, com justiça ou com prudência. Mas em termos interiores, nós estamos desenvolvendo as nossas capacidades e nos tornando pessoas felizes. Aqui, felicidade não quer dizer meramente alegria, mas quer dizer exatamente o desenvolvimento das nossas capacidades ou o florescimento enquanto uma pessoa humana. Ser o melhor que você pode ser. Aristóteles ensina que existem duas modalidades de virtude, as virtudes éticas e as dianoéticas. As virtudes éticas são aquelas que a razão escolhe o meio termo, o equilibrado, entre dois extremos, um por excesso e outro por defeito. Então a razão vai escolher o que é apropriado em relação a sentimentos, a emoção, a dor e o prazer. Por exemplo, no que diz respeito à temperança, a pessoa que age com essa virtude da temperança, ela é uma pessoa que escolhe o que é apropriado, por exemplo, no que diz respeito aos alimentos, levando em consideração a própria circunstância, os alimentos disponíveis e até mesmo, de certa forma, o prazer. Ela não vai se exceder em relação aos prazeres e comer mais do que deveria, mas também não vai comer aquém do que deveria. Da mesma forma, a coragem, que é a virtude na qual a razão escolhe o meio termo entre o temerário,
que não tem medo de nada e se atira aos maiores riscos, e o covarde, aquele que teme a tudo. Aquele que possui a virtude da coragem, ele vai escolher racionalmente, ou melhor, usando a sua razão prática, empregando a sua razão, de modo a escolher com inteligência como agir naquelas circunstâncias. Por outro lado, o justo, e a justiça é a virtude que leva cada um a ter o que é próprio e não o alheio, de acordo com a lei, é aquela virtude que vai modular a ganância, ou seja, alguém que é ganancioso não quer ficar apenas com o que é próprio, mas quer também os bens alheios. Ou melhor, não quer pagar as suas dívidas e quer que o outro fique sem o que lhe é próprio, sem os seus direitos. A virtude da prudência vai escolher o que é próprio aqui, levando em consideração as circunstâncias, as leis, os direitos, o que é meu e o que é teu, e vai fazer com que aquele que possui a virtude da justiça não seja ganancioso, queira apenas o que é próprio e dê ao outro que lhe pertence. Existem muitas outras virtudes éticas, a magnanimidade, a magnificência, a generosidade, a amabilidade e outras tantas virtudes. Mas estas são as 4 virtudes principais, sem as quais ninguém conseguiria levar uma vida feliz. Diz Platão que são as 4 virtudes cardeais. E Aristóteles, na Política, ele vai dizer que ninguém consideraria uma pessoa feliz se ela não fosse capaz de se controlar diante dos prazeres, se ela fosse capaz de exterminar uma mão de amigos, se temesse até mesmo uma mosca que sobrevoasse a sua cabeça ou que fosse muito insensata. Logo, esses 4 vícios cardeais, opostos às 4 virtudes cardeais, eles nos levam a uma vida infeliz. Para você ser feliz, pelo menos um pouco de temperança, de justiça, de coragem e de prudência você tem que ter para poder agir de maneira razoável, tendo o que é próprio e agindo de acordo com os desafios que a vida vai te apresentar de uma maneira apropriada. E a mágica exatamente da virtude, a mágica da felicidade é que todas as virtudes e os vícios também, porque o contrário de virtude é um vício, são gerados pelas escolhas e ações semelhantes. Então, quando você começa a agir corajosamente, você vai começar com alguma dificuldade, mas depois que você fizer várias vezes aquelas ações de coragem, da mesma forma, você vai agir com facilidade, porque os hábitos, diz Aristóteles, ou melhor, as virtudes, são engendradas pelas ações semelhantes. Logo, se você começa a agir com justiça, se torna uma pessoa justa, e se age com injustiça, uma pessoa injusta. Por outro lado, nós temos as virtudes dianoéticas, entre elas a teoria, a própria prudência, a tecne, que diferentemente da prudência, que é a nossa razão empregada para escolher com inteligência, a tecne, quando a gente usa a nossa razão poieticamente, ou seja, para criar algo que a gente desenha na nossa mente que é construir no mundo. Por exemplo, um engenheiro, quando ele projeta um prédio, ele está planejando algo que será transposto para a matéria. E essa não é exatamente uma razão prática, mas é exatamente ou da praxis, mas é exatamente uma razão construtiva, uma razão da tecne, da técnica, da construção no mundo. Aristóteles também considerava isso uma modalidade de inteligência, uma modalidade de emprego da razão. A felicidade consiste não na busca de poder, nem na busca de prazer, nem na busca de beleza, mas consiste exatamente na busca do autodesenvolvimento pessoal das tuas virtudes. E aliás, isso não está nas mãos das outras pessoas, a responsabilidade pela tua felicidade não está nas mãos das outras pessoas, mas é uma responsabilidade nossa própria. Ou seja, nós devemos nos preocupar em agir de maneira virtuosa, porque agindo de maneira virtuosa, buscando constituir o nosso caráter da melhor forma possível, em realidade estamos contribuindo para a nossa própria felicidade. Contudo, que nem diz Aristóteles, o ser humano ele é um animal político, ele não é nem um deus, nem uma besta. Se ele conseguisse sobreviver de modo feliz sozinho, ele poderia ser um deus, que não necessita de outros seres humanos, ou um animal, uma besta, que vaga pela floresta. O ser humano, ele necessita tanto de uma família quanto de uma comunidade. Afinal de contas, diz Aristóteles, a família ele necessita para sobreviver e manter as suas necessidades mais básicas, mas a comunidade política ele precisa para muito mais do que isso, ter exatamente o espaço ou o palco no qual ele vai desenvolver as suas virtudes. Já pensou em como fazer uma ação de justiça se você morar sozinho, viver sozinho em comunidade? Pelo contrário, diz Aristóteles, os diferentes se encontram na comunidade política
para atender reciprocamente às necessidades uns dos outros. É para isso que inventou-se a moeda, inclusive. Por exemplo, não existe uma comunidade política de sapateiros. O que existe é uma comunidade política entre sapateiros e médicos, porque um necessita de sapatos, troca o sapato na comunidade por moeda, e essa moeda é a prova de que ele atendeu a necessidade de alguém que precisava de sapatos. No futuro, se ele tiver um problema de saúde, se ele tiver uma doença, ele vai ao mercado, vai à cidade e troca aquela moeda pelo seu tratamento de saúde. Da mesma forma, com arquitetos, marceneiros e outras profissões, agricultores, soldados. Então, o ser humano busca a vida em comunidade política não apenas para sobreviver, mas para sobreviver bem. E vai necessitar de pessoas diferentes. E através dessas trocas é que vai dar a cada um o que é seu, o seu direito, o que lhe pertence. Vai agir de maneira justa. A comunidade política é exatamente o lugar onde o ser humano consegue desenvolver de uma maneira mais completa as suas virtudes, mesmo a coragem, a temperança e a justiça, o que leva ele a se realizar enquanto ser humano. De certa forma, a ideia de Aristóteles é que para a felicidade humana é necessário também essa esfera política, a comunidade política e a vida do ser humano em comunidade política. O bem comum dessa comunidade política é exatamente o bem de cada um dos seus cidadãos. Claro, eu tenho outros vídeos aqui que eu falo nas formas de governo. Podem haver formas de governo desviadas, como a tirania, a oligarquia e a própria democracia, onde está em jogo tão somente nessa comunidade os bens dos governantes, ou uma patologia que a gente pode chamar de demagogia, que ocorre muito na democracia, em que o povo é manipulado pelo demagogo, que diz o que ele quer ouvir, não o que ele deveria ouvir. Tirando essas patologias, mas se você tem uma comunidade política saudável, o que se busca numa realeza, numa aristocracia ou mesmo numa república é o bem comum. E esse não é como se fosse um somatório do bem de todos os cidadãos, mas é o bem particular de cada um dos seus cidadãos, individualmente tomado, tendo a possibilidade de desenvolver plenamente as suas capacidades dentro daquela comunidade. Assim como existe um bem do indivíduo e a felicidade do indivíduo, existe um bem comum, o bem da comunidade e a felicidade da comunidade. E a felicidade da comunidade é exatamente quando os seus cidadãos alcançam a sua plena realização, tanto em termos éticos, quanto em termos políticos. E finalmente, diz Aristóteles, um outro modo de vida que é mais soberano, não é para todos. Há necessidade de ter vocação para se dedicar a esse modo de vida, mas que se a pessoa tem vocação e tem capacidade de se dedicar, seria assim, a maior possibilidade de realização do ser humano é a vida teorética, ou seja, a vida da busca da teoria, a busca da filosofia. E mesmo numa vida teorética, você necessita de outras pessoas, como provou Aristóteles e Platão, porque Platão fundou a academia para o estudo da filosofia e Aristóteles com seus discípulos estudavam filosofia no liceu. Então, o ser humano vai se realizar em contato com os demais seres humanos. Mesmo nesse plano de vida mais desenvolvido, ótimo, digamos assim, é um modo de vida ótimo, que seria o modo de vida que a pessoa dedica a sua vida para a teoria, para a filosofia, ou para teorizar a respeito das coisas divinas. Mesmo nessa situação, você necessita de outros seres humanos para compartilhar. Aí, afinal de contas também, né, mesmo filósofos necessitam de alimento e de camas para dormir, né? Então precisam de agricultores e marceneiros. Assim, a natureza, para Aristóteles, você já deve ter ouvido falar, porque essa é uma expressão famosa, é teleológica. Tudo tem um fim. E o fim do ser humano é exatamente realizar essas suas capacidades, que são as virtudes éticas e dianoéticas, e se desenvolver moral e intelectualmente numa vida plena. E como o ser humano é um animal político, o nosso telos a gente não consegue realizar sozinho, a gente necessita de outras pessoas para alcançarmos, seja uma vida ética, seja uma vida política ou mesmo uma vida teorética. E para finalizar, eu gostaria de saber de você, você está vivendo de acordo com o seu propósito? Você já encontrou qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu telos? Qual as tuas finalidades? Essas virtudes que eu mencionei, elas se prestam para qualquer ser humano, mas talvez dentro dos teus horizontes de vida você possa pensar em o que você pode se desenvolver, no estudo, na virtude da justiça, da coragem, da temperança
o que você ainda consegue desenvolver em você? E mais que isso, você concorda com Aristóteles de que o bem humano é a felicidade, e a felicidade é uma vida inteira vivida de acordo com as virtudes, especialmente essas virtudes da temperança, da justiça, da coragem e da prudência, e em uma vida teorética, em uma vida de estudos. Você concorda com isso? Se você concorda com Aristóteles, comente aqui abaixo. Mas se você discorda, comente também e coloque os teus argumentos. Um grande abraço e uma boa semana. São os vossos professor Leandro Cordioli.